Pessoal, no corte é o seguinte. Caraca, tá nascendo um filho na minha cara aqui, velho. Que diabo é isso? Espinha eterna? Enquanto eu tô vendo minha espinha aqui, ó, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, beleza? Vamos desconstruir o Pablo Marçal falando de economia aí. Vamos, tá? Vamos lá. Fala, Pablo Marçal. Economia, pois o idiota para mexer. Vamos analisar o cenário. Vamos. O Lula, na lógica do sistema, não perde essa eleição para ninguém, certo? Não perde. Só se ele fizer uma merda gigante. Não, a merda gigante ele já tá fazendo porque ele não entende economia, pois o idiota para mexer com a economia. Mas isso as pessoas não sentem agora. Sente porque vai começar a ferrar agora. Vai trocar o presidente do Banco Central. É só uma adendo, tá? Já tá ferrado já. As pessoas já sentem. A renda é deprimida e as pessoas já sentem que cada vez elas têm menos poder de consumo. Apesar de tudo, de ser nos números melhor que o Bolsonaro, né? Porque o Lula deu um reajuste de real de R$ 97 por ano pro povo brasileiro, né? Equivalente a uma picanha e meia por ano, né? Que já é melhor que na época do Bolsonaro, que não deu nada, né? Bolsonaro e Paulo Guedes, que não deu nada, e a inflação anual estava corroendo o salário das pessoas, mas enfim. Na prática, a renda continua super deprimida, o Brasil continua estagnado, andando de lado, né? E a renda e a inflação alta, principalmente nas coisas do dia a dia das pessoas. Mas enfim, vamos lá. Como ele está segurando a taxa de juros, ele obriga o Lula a não gastar demais. Aí ele tem independência no Banco Central. Só que a merda é que o Lula escolhe o cara. Não é a taxa de juros que está mandando o Lula não gastar, né? Na verdade, que está obrigando o Lula a não gastar foi o tal do arcabouço fiscal, né? Que tem um teto de gastos lá. E o dinheiro acaba não sobrando para ele gastar. Então o arcabouço fiscal impede dele gastar. Quem criou esse arcabouço fiscal foi o tal da Haddad, que tem a mesma lógica, e a crítica que a gente faz, do teto de gasto do Temer, né? A única diferença é que o teto do Temer era fixo e o do Lula ele dá uma mexidinha, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas nada significativo, né? Basicamente é uma caixa dentro de uma caixa. Enfim. Ele vai colocar o cara dele e vai falar, solta a fivela, vamos baixar a taxa de juros. Diz ele que o Lula indicou agora o Galipo vai baixar a taxa de juros. Que também nada diz isso, né? O Galipo ele era conselheiro agora do Campos Neto, né? Ele já era conselheiro indicado pelo Lula no Banco Central, e todas as vezes que foi votado para manter a taxa de juros, o Galipo votou também junto, né? Junto com o Campos Neto, né? Nada indica que o pensamento do Galipo é diferente do Campos Neto. Nada, né? Aliás, esse é o problema do Brasil, né? Um dos grandes problemas. Um problema central do Brasil é isso. Mas vamos lá, vai. O investidor ama a taxa de juro alta. Só que a taxa de juro baixa, o cara vai gastar dinheiro adoidado. O que vai fazer? A inflação vai aumentar. Baixou a taxa de juros, o Lula vai gastar dinheiro, não vai poder por causa do teto, né? Não tem ligação necessariamente com isso, tá? Tem o teto lá, o mesmo cara baixando a taxa de juros, o arcabouço fiscal ainda não vai deixar o Lula gastar. Então não tem ligação nenhuma. A taxa de juros vai aumentar a inflação? Não, porque a inflação no Brasil não é de demanda, tá? O que é inflação de demanda? Vamos lá. Você tem uma fábrica de Stanley no Brasil, vamos lá, de copos Stanley, tá? A fábrica ela dá conta de produzir 100 copos por dia, beleza? E na porta da fábrica, tá? Entenda todo o ciclo, mas na porta da fábrica tem 120 pessoas querendo comprar aquele copo. Só que a fábrica só consegue produzir 100 por dia. O que vai acontecer? Vai gerar inflação de demanda. Vai se subir o preço do copo para tirar os de baixo, os 20 de baixo, que tem menos dinheiro, e só ficar os 100 de cima que vai estar disposto a pagar mais pelo copo, né? Isso é inflação de demanda. Alguém aqui no Brasil tá vendo isso com os olhos? Alguém aqui no Brasil tá vendo lojas lotadas, gente querendo comprar coisa pra caramba? Nossa, tô vendendo mouse e tem muita gente querendo comprar mouse, não tô dando jeito de produzir mouse. Nossa senhora, tô vendendo óculos, não tem, tá a porta lotada. Nossa, quanta demanda tá tendo. Nossa, eu quero vender uma parada, tem muita gente querendo comprar. Alguém tá vendo isso no Brasil? Alguém tá vendo fábrica ser aberta? Porque fábrica só abre uma outra, né? Só cresce, abre uma outra e a antiga não fecha. Alguém tá vendo isso? Não, ninguém tá vendo isso, né? Ou seja, não existe inflação de demanda no Brasil. Não existe esse papo, né? Tá muito pelo contrário, todo mundo vendo isso, né? Todo mundo tá tendo que vender as coisas e não tá tendo gente para comprar, né? Então não existe inflação de demanda. Logo, o cara baixar juros não vai ter ligação nenhuma com a inflação. Porque a inflação que a gente vê é nos preços de alimento, preço de energia e combustível,
né? Que também é energia. É isso. Então, assim, energia, a sua conta de luz subiu. Bandeira vermelha, subiu. Se o Campos Neto ou o Lula baixar a taxa de juros, você vai deixar de pagar sua conta de luz? Tu vai deixar de pagar a conta de luz? Se ele subir os juros lá nas alturas, lá no talo, colocar 20% ao ano, mais nas alturas do que está, você vai deixar de pagar a conta de luz? Você vai deixar de consumir energia na sua casa? Você vai deixar de comer? Você vai deixar de colocar gasolina no seu carro? Não, né? Ou seja, a taxa de juros não tem influência nenhuma na economia real, não tem influência nenhuma, né? Por esses motivos que estão aí. Enfim, vai, Pablo Marçal, fala aí. O dólar já está aumentando. O que vai acontecer com isso? O governo de esquerda, o Igor, independente se você gosta ou não, é um governo que gasta muito dinheiro e para repor o gasto, eles precisam de aumentar impostos. Então aumentaram mais 10 impostos. Os impostos... Acho que a questão é a subida do dólar. Também não tem vínculo com isso, né? Também tem. Tem, em segunda instância, o vínculo do dólar, mas não necessariamente com isso. Por que afeta? Porque a gente importa muita coisa, né? E a nossa gasolina sendo vinculada ao preço do dólar. E o IPCA também, né? Que é o índice que gera inflação, coisa do tipo, que também está vinculado aos aluguéis, à energia, que isso está vinculado ao dólar. Também são todos preços controlados pelo governo que não tem necessidade nenhuma de estar vinculado ao dólar. Né? É só por intoxicação ideológica. Beleza? Da Bruzinha lá, por exemplo, né? Então, isso O cara aí... disse que não ia fazer, isso que é foda. Não, o que é foda? Os caras gastam muito e para repor o gasto tem que fazer dólar, porque nossos preços são fixados nisso, não produzindo nada sobre... Só importamos bens de alto valor agregado. Sim e não. Tá? O argumento é verdadeiro, mas não é isso que gera inflação necessariamente no Brasil. Por quê que não é isso que gera inflação? Se você pegar o IPCA, pega lá o IPCA do mês. O IPCA, se você ver ele desmembrado, você vai ver quais são os tópicos que estão gerando inflação. Vocês vão ver que os principais são esses tópicos que eu estou falando. Setor de energia. Energia, vou citar, por exemplo, energia de casa. Tem fatores envolvidos ao dólar aqui? Não. Está vinculado por causa do índice, mas não tem insumo para gerar energia que seja em dólar. A água é brasileira, a mão de obra é brasileira, só estatal, a Enel é gringa, mas não deveria ser, né? Então esse fator aqui é um que pega, né? Mas não deveria pegar, isso aqui é um problema político, deveria ser resolvido, né? Vamos pegar outro setor de energia, que seja gasolina, combustível, petróleo brasileiro, empresa brasileira, mão de obra brasileira, imposto brasileiro, tudo em real. Está vinculado ao dólar por escretinice da classe política. Né? Por isso que é sensível ao dólar, mas não deveria ser também, é um problema político. Né? Não tem necessariamente envolvimento com a taxa de juros. Tá vendo? São coisas no Brasil que não são resolvidas por problema político, não necessariamente por dependência do mercado externo. Né? Agora, se você fala para mim assim, pô, Tamir, celular, a gente usa muito celular, coisa do tipo, microeletrônicos, tecnologia, coisa e tal, mas a gente não produz isso, então a gente tem que trazer de fora. Ótimo, mas isso não está acusando o IPCA como inflação, né? Até tá, mas não um dos principais problemas. Alimento está gerando inflação. Também é produzido no Brasil, também é cultivado com mão de obra brasileira, também é maquinário brasileiro, a maioria, né, essas coisas do tipo, também não é sensível ao dólar. Tá por falta de política pública, com estoques reguladores, por exemplo, para deixar controlado esse tipo de coisa. Também não tem. Político também é o problema. Rainel Navegador. Diminuindo a taxa de juros, os dólares dos investidores internacionais fogem daqui, porque o risco não compensa. Dólar fica mais caro e com isso o petróleo fica mais caro. E toda a nossa cadeia de transporte e frete fica mais caro. Duas coisas aqui, tá? Primeiro passo. Investidor que foge por causa de taxa de juros é investidor motel. Ou seja, não é investidor que está no setor produtivo da parada. É aquilo que a gente chama de máquina de moer gente, que é a taxa de juros nessas alturas para isso. Ou seja, então esse investimento ele já não é muito, ele já não é interessante para o Brasil, ele nem deveria estar aqui, e o Brasil tem os mecanismos para se corrigir essa especulação, porque tem uma grande reserva cambial, né? Vou explicar melhor sobre isso. Então, pô, o cara chega com muitos dólares aqui, investidor estrangeiro, chega com dólar aqui, joga dólar na nossa economia. Aí tem 100 pessoas procurando dólar, mas tem
quantidade de dólar para contemplar 120 pessoas ou 130 pessoas. Então, o real se valoriza, né? Porque tem muito dólar sobrando, muita gente querendo vender dólar e pouca gente querendo comprar dólar. Beleza, aí o Raniel tá falando, o investidor vai sair daqui se a taxa de juros não tiver alta, porque não interessa mais investir aqui, vai investir em outro lugar. Se ele sair daqui, aí vamos supor, desses 120 sai 90, né? Aí vai ter 100 brasileiros querendo procurar dólar e 90 pessoas querendo vender dólar. Então tem muita pessoa procurando dólar e pouca pessoa vendendo. O Banco Central, o governo brasileiro, tem reserva de dólares para jogar no mercado os 10 que faltam e deixar o preço equilibrado, controlar a moeda. Beleza? Tem os mecanismos para isso. O outro investidor que é mais profundo, infraestrutura, coisa do tipo, ele não vai sair porque é um investimento mais a longo prazo. Ele não está suscetível a volatilidades pontuais do mercado. Ele está investindo, por exemplo, numa Petrobras. Então ele está investindo a longo prazo. Ele não está muito preocupado com a taxa de juros agora, coisa do tipo, né? E aí depois ele responde aqui. Obrigado pelos vintão, viu, Raniel? Aí o dólar fica mais caro e com isso o petróleo fica mais caro. Isso é verdade. Mas por quê? Porque a Petrobras pratica uma política estúpida de vincular os preços do petróleo brasileiro em dólar, quando não tem motivo nenhum para isso. Existe um pequeno motivo, né? Existe uma pequena retórica sobre isso, mas que mesmo assim não compensa. Vamos explicar sobre. Tem uma política que chama PPI, que o Lula fala que acabou, mas não acabou, que é preço de paridade de importação. Que é o seguinte, a Petrobras vai aqui no Brasil, tira o petróleo brasileiro, paga o custo todo em brasileiro para tirar esse petróleo, a mão de obra que tira é brasileiro, recebe em real, a estatal, o lucro dela é em real, porque é brasileiro, tudo brasileiro. E o refino é brasileiro. Ah, mas o Brasil não refina o petróleo, refina 75%. Né? Então, assim, o máximo que poderia adquirir é 25% do suposto refino em dólar, mas enfim. Refino é aqui. Aí tira esse barril. Vamos supor que esse barril custou no final de tudo, com todos os custos, custou $20 para tirar um barril. Desse barril, a Petrobras olha o mercado internacional e fala, as empresas estatais têm um lucro médio, né, no produto de, sei lá, vou colocar 100%, que não é, né? Mas vou colocar 100%. Desses $20 viraria $40 o barril. E vende o barril a R$40, né? Mas a Petrobras não pensa isso, ela pensa assim, nossa, esse barril aqui eu tirei por 20. Se eu vender lá fora, que na verdade é o preço de paridade de importação, vou resumir aqui para a gente entender. Se eu vender lá fora esse barril, né? Lá fora estão vendendo esse mesmo barril por 100. Então o brasileiro vai ter que pagar aqui por 100 também, porque é o preço de oportunidade, né? É o preço de oportunidade. Lá fora estão comercializando por 100. Pouco importa se aqui custa 20 para mim produzir. Lá fora estão vendendo por 100. Então aqui vou vender por 20. Vou vender por 100 também. Só que a empresa é estatal, ou seja, é nossa, e a nossa própria empresa está usando dessa vantagem que a gente tem para escamar o nosso próprio povo. Aí eles pegam esse lucro absurdo que a Petrobras é uma das petroleiras que dá mais lucro no mundo inteiro e pega esses lucros e distribui para os acionistas minoritários, entendeu? É isso que eles estão fazendo. Então, o preço da gasolina não pode estar vinculado ao dólar. Ah, tá, mas está inventando a roda, está inventando nada a roda. Era assim até antes do Temer. Né? O Temer implantou isso aí, agora tá todo mundo. O Bolsonaro continuou e o Lula continuou. Sempre foi assim a Petrobras. Ah, mas a Petrobras dava prejuízo. Dava prejuízo no governo Dilma lá com os escândalos. Né? Mas antes sempre deu lucro e sempre foi lucro. Enfim. Então a Petrobras está sendo usada para explorar o povo brasileiro. Como ela está vinculada ao dólar, o dólar sobe, isso passa pela cadeia toda, como o Adriano falou. Passando pela cadeia toda, a gente fica pagando isso e sofrendo inflação por causa da gasolina, sendo que a gente tem uma estatal que deveria trabalhar pra gente, mas não trabalha. Não sei se ficou claro. E aí o Raniel mandou... O Raniel não, agora foi o Adriano, mandou vintão. Exato, taxa de juros é mais resultado da defasagem entre produção de riqueza no país, desindustrializado, e circulação de meios de troca, moeda, letra de câmbio, títulos precatórios, do que instrumento de regulação do preço do dinheiro. Exatamente. Estão fazendo corte da educação, ninguém fala nada. Por quê? Porque o Bolsa TV tá caindo, o Bolsa Jornal tá caindo. Normal. É assim que funciona esse estilo. Então Ele não falou nada com nada, né? O jornal tá caindo. Fazendo corte da educação, ninguém fala muito. E para repor o gasto, tem que fazer corte.
Estão fazendo corte da educação, ninguém fala nada. Eu falo. Porque o Bolsa TV tá caindo, o Bolsa Jornal tá caindo. Normal. O Bolsa Jornal tá caindo. É assim que funciona. Isso é verdade mesmo. O governo Lula já gastou mais com publicidade do que com segurança, isso é verdade. Esses dias a CNN chamou o diretor da Álvares e Marçal para comentar o decreto que o governo fez para baixar o preço do gás. Não tem discussão técnica, só gente de mercado roubando o Brasil. Total. Isso aí é normal. Isso é normal, isso aí é fato, né? É fato. O preço do Brasil... isso aí é um papo bom para trocar com os caras do MBL lá. Eu queria saber a posição deles sobre isso. Né? Queria saber a posição deles. Por que a Petrobras é cobrada em dólar? Por quê? Esse estilo. Então vamos lá. Ele vai querer aumentar imposto, o povo vai arriar. Vai baixar... A PPI acabou. Não acabou, só trocou o nome, tá? Ou isso aí não sou eu que tô falando, não. Isso aí vocês podem entrar na Associação dos Petroleiros, Engenheiros e... Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar Vou pegar o deles mesmo. Pera aí. A PPI realmente acabou? A EPET. A EPET, ó. Associação dos Engenheiros da Petrobras. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Você deve ter pesquisar aqui, não deve? Pesquisar. Não tem um pesquisar no site? A EPET. Ó, aqui, ó. A EPET, tá? O fim do preço paritário de importação PPI é mais uma farsa. Depois de 6 meses da Petrobras sob Lula, a estatal continua praticando preços equivalentes ou superiores aos paritários de importação. Basicamente, os caras fizeram isso, né? O Lula falou que acabou com a preço de paridade de importação, né? Falou isso, e aí os caras pegaram, mano, se a política de paridade tivesse lá, aí eles viram que a volatilidade do negócio realmente é a mesma, tá ligado? Só falou que acabou, mas não acabou nada. Tem aí os dados, tudo, ó. Tá? Eles fazem aí, ó, a relação, coisa do tipo. E coloca todas aqui as referências aí, ó. Beleza? Taxa de juros e não vai... Mas isso é mania, viu? Governo Lula, porque agora tem internet, agora a gente tá meio mais esperto do que no primeiro governo Lula 1 e 2. Mas isso é costume normal. Vira e mexe, o governo Lula tá pegando coisa que... e trocando o nome das coisas pra falar que as coisas acabou, que mudou, mas só troca o nome. Isso aí acontece demais. A nova indústria foi um ponto disso. Inclusive, no outro dia, os caras foram questionar a Haddad, e Haddad falou, não, a maioria que foi anunciado lá já estava anunciado em outro lugar. Né? Fizeram isso também lá no desastre do Rio Grande do Sul. Ah, anunciando de não sei quantos bilhões, coisa e tal. Já era coisa que estava lá no PAC. Não são austeros. Eles gastam dinheiro adoidado. Isso a gente, independente de gostar do Bolsonaro, não foi o melhor governo do Brasil até hoje. O único que baixou imposto. Não existiu nenhum outro. 38 presidentes. Mentira também, mentira. A carga tributária do Brasil continua na faixa de 35,7 aí. Antes e depois do Bolsonaro continua a mesma. Nunca ninguém teve a baixar imposto de forma real. Tem ângulos que todos os governos têm vantagens. Né? Não, mas nenhum fez isso. Isso é uma coisa, assim, tem que respeitar. Foi ele que fez. Tá bom. Acabou. Só falou merda, né? Só falou merda. Carga tributária no Brasil. Isso aí é só pesquisar, tá, gente? Aí, ó, vamos lá. Carga... Calma, você! Tá querendo aí ver o corte, já querendo deixar comentário maluco aí. Calma. Brasil histórico. Aí, ó. Isso aqui é o histórico, ó. Até 22, tá bom? Isso é o histórico, ó. Não, carga tributária em relação ao PIB. Beleza? É isso aí, ó. 33,7% em 2022. O Observatório da Política Fiscal divulga uma atualização dos dados de carga tributária no Brasil para o ano de 2022. Nesse ano, a CTB atingiu 33,7% do PIB e se situou no maior nível da série histórica. O pico da série até então havia ocorrido em 2007, quando atingiu 33,64% do PIB, em relação ao ano anterior de crescimento. Em 2022, no ano do Bolsonaro, foi o pico ainda. Enfim, né?
posso falar aqui que é o pico do Bolsonaro, coisa, mas vocês podem ver que é bem lateral, assim, é tudo na média, né? Ó. Quem sumiu muito a carga foi do Fernando Henrique pra cá, aqui, né? Tipo assim, ó, 94, ele pega aqui na casa do menos 30, né? E ele sobe e entrega lá pros 35, e dali só vai meio que lateral, né? Então esse papo do Pablo Marçal aí não faz sentido nenhum, né? Mais uma fake news do Marçal aí. Resumindo, caiu ali, né? Caiu daqui pra cá, dali pra lá, coisa e tal, mas você vê que é sempre lateral, né? Nada significativo, né? Nada significativo, né? Tá sempre aqui na casa dos 33 pontos, né? Governo austero. Era um governo... Todo governo de direita, a priori, no O mundo Bolsonaro inteiro... perdeu pra ele mesmo, porra. Se ele tivesse lidado com a pandemia diferente, ele tinha sido reeleito, por exemplo. Eu também acredito. Não só isso, mas outras coisas. Assim, mas essa talvez tenha sido a... Essa foi a que gerou o voto magoado, talvez. Uhum. Resumindo, o Lula saindo de cadeia, entrou para disputar com o Bolsonaro e ganhou dele. É difícil alguém ganhar do Lula agora na máquina. Uhum. Por que eu entrei para candidato a presidente? Porque eu sabia que o Lula ia nomear em 4 anos 31 ministros dos tribunais superiores e 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E pra você entender como é que funciona a política, tem que ter um balanceamento entre esquerda e direita. Se desbalancear para um lado, tá todo mundo perdido. Vou te dar um exemplo. Se você coloca só pastor no parlamento, isso não seria bom, porque eles iam deixar várias causas que eles não acreditam. Então, a diversidade no parlamento, ela é necessária. São 513 deputados e 81 senadores. Então tem que ter o cara que é feirante mesmo. Galera grila, o que esse feirante tá fazendo aqui? Para defender a causa do feirante. O que esse homossexual, esse LGBT? Para defender a causa do LGBT. Nesse ponto específico do parlamento, ele tá melhor que muita gente aí, viu? O que esse outro tá fazendo aqui? O que os caras delegados... Mais republicano que muito fazedor de L aí, viu? Nesse ponto aqui, Nesse ponto ele tá bem republicano, meu. A esquerda odeia delegado, crente, esse povo, porque eles querem monopolizar a política. Esse é o objetivo final deles. Todos querem monopolizar a política. Não, pior que não. Os caras de direita que eu conheço, eles não querem monopolizar. Eles querem que a gente tenha liberdade. Eu tô falando dos que eu conheço. Tá bom. Tem maluco pra tudo. Só que a briga ficou tão acirrada que o negócio é nós contra vocês e não quero nem saber o que você pensa. Eu já sou diferente. Eu assim, cara, eu defendo princípio, valor e propósito. Se você não gosta de mim, igual você tá demonstrando... Caiu o quê? O que caiu, Felipe? Quer que eu mostre de novo aqui? Maior aqui, maior. Aqui, ó. 2019 ele pega, puf, cai em 2020 pra casa de 31. E aqui ele entrega maior aqui, ó. Puf. É aqui, ó. Maior. 33, 37. E eu tô sendo honesto pra falar, pô, não, o Bolsonaro entregou maior. Não é. É tudo lateral aqui. Isso aqui é tudo número lateral. Você sair de 33, sair pra 32, 30, é tudo lateral. Isso aqui é tudo lateral, gente. Tá? Pode ver que a linha aqui é até quase lateral. Tudo lateral. Isso aqui tudo vale nada. Ah, caiu um número. Caiu outro número. É igual eu falei, o Lula fala que deu aumento real com esse tal. Verdade, deu, mas é R$97 no ano. Na prática isso não muda nada. Tá? Não muda nada. Não muda nada. O Bolsonaro entregou um ano. O Bolsonaro é o maior de todos, maior da carga tributária, coisa e tal. Não, isso aí é tudo lateral. Isso aí não altera nada a média. A média continua lá intacta com essa volatilidade. É muito baixo, muito pouco. Entendeu? Muito pouco. Eu quero que você tenha liberdade pra falar isso pra mim, cara. Que papo agradável. Obrigado pela oportunidade. Tá agradável.